Vamos receber o nosso convidado? Vamos. Vamos falar com o Gotcose do canal, que é espetacular, Detonando o Geek. Já tá com a gente na ponta da linha, também na tela da 98 Live. Fala, Gotti, seja bem-vindo aos players aqui da Rádio 98. Que prazer falar com você, velho. Já revelo aqui que sou um fã do seu canal, um fã do seu trabalho. Primeiro lugar que eu vou, quando eu quero saber de tecnologia, informação nova que tá bombando, é lá no Detonando o Geek. E é um prazer receber você aqui nos players, velho. Seja bem-vindo. Obrigado pela gentileza de falar com a gente também, cara. Não, imagina, cara. Muito obrigado vocês aí. É uma honra estar aí no programa de vocês. Pô, tem uma qualidade imensa aí. Aliás, já me impressionou bastante o sistema de stream de vocês, de retorno. É sensacional. Tecnologia de última ponta aí, cara. Sensacional mesmo. É um prazer estar aqui com vocês e vamos embora, né? Vamos falar de nova geração, cara. Eu me amarro muito nesse assunto. Eu acho que todo mundo sabe, né? É verdade, cara. Aliás, convido a galera para acompanhar o canal do Gotcose, Detonando o Geek no YouTube. Se inscreve lá, manda pergunta pra ele, tá curioso pra saber da nova geração de consoles, o que vem por aí, alguma informação que você já leu em algum lugar, ouviu dali, ouviu daqui, não entendeu muito bem? Você acompanha os vídeos do Got que você vai entender absolutamente tudo, porque são muito didáticos. E Got, eu quero entender um pouquinho como é que é essa história aí. Eu acompanhei o seu vídeo. Essa história de cartucho num PlayStation 5, as pessoas falando de nostalgia, falando de saudosismo. O que tem de verdade nisso? Não tem verdade nenhuma e nada foi confirmado. O que pode significar isso? Se for confirmado pela Sony, o que é essa história de cartucho numa nova geração de videogame? Todo mundo se lembra, soprar o cartucho pra funcionar direitinho e tal. Tem isso? Existe essa possibilidade desse retorno, velho? Ah, cara, vamos lá então. Essa história do cartucho é porque a gente tá numa fase agora, exatamente agora, de que todas as empresas estão com um altíssimo nível de confiabilidade, né, cara? De confidencialidade, perdão. Nos trabalhos delas. Então saiu uma onda de rumor no início do ano. Ano passado tinha onda de rumor. A gente tinha rumores em 2017, eu já falava de nave, tecnologia de GPU, de Zen 2 para os novos consoles e tal. Mas agora cessou um pouco. Eles deram, né, uma pitadinha do que vai vir, né? Deram umas specs parciais, mas agora a coisa parou. Eles estão trancando bem os projetos. Mas aí é óbvio, é claro, é lógico, né? Sempre saem os rumores. Aí saiu esse lance do cartucho. Vamos lá. A concepção de cartucho numa nova geração é totalmente incompatível com qualquer ideia que você possa ter falando de tecnologia. A gente tá falando de jogos que pesam em torno de 80 gigas hoje facilmente, né? Eu acho que um jogo que deu a concepção de fim de geração pra mim foi o Red Dead. Ele, tipo assim, ele veio com o dobro, ele veio com 2 Blu-rays, ele tinha 100 gigas na instalação e depois que as atualizações foram pra mais, né? Então a gente fala de consoles que foram projetados pra ter 500 gigas e veio um jogo de mais de 100 sem update, né? Ou seja, cara, tá pegando quase metade da sua HD só pra isso, né? Então já teve a concepção do final da geração e armazenamento. Então não tem como você armazenar tudo isso em um cartucho. A ideia, a falar que é um cartucho já é errado por natureza, porque se fosse colocado, como tem colocado também, uma concepção de SSD é um disco de estado sólido, então ele trabalha com uma memória não volátil, não tem nada a ver com a ideia de cartucho que nós tínhamos na década de 90. E o principal fato disso é que tem que considerar que o designer que fez esse cartucho, que é o designer do PlayStation 4, do PlayStation 4 Pro, do PlayStation 4, do PlayStation 5 agora, né, que é o Yuji Morisawa, que me perdoe se eu tô falando o nome dele certo. É isso mesmo. Né? Esse cara, ele não... É isso mesmo, eu acho. Esse cara, ele não é arquiteto da PlayStation, ele não é o arquiteto do PlayStation. Esse cara é diretor de design, ele faz desenho industrial, né? Então ele ele projeta os desenhos industriais dos produtos da Sony, né? Do lado da patente dele também tem no INPI, que foi o órgão, né, que rastrearam, também tem uma patente de caixa de som Bluetooth redondinho. Então quer dizer que essa caixa vai ser pro PlayStation 5, porque foi ele que fez, né? Então não tem condição. Aquele entre aspas cartucho se assemelha muito ao memory card. A Sony fabrica inúmeros devices, também ela fabrica
fabrica câmeras de vídeo, né? Que usam os memory cards delas proprietários. Pode ser muita coisa. E se a gente for elevar mesmo, se a gente for raciocinar ao ponto de que for de nova geração, isso, se for um produto for console mesmo, se for um produto para o PlayStation 5, ele é uma expansão, assim como sim. Um HD que você coloca via USB, né? Ele seria uma expansão. E não é que você vai comprar aquilo com o jogo. É um absurdo pensar nisso, porque além do fato da questão do custo, né, um disco de estado sólido no SSD hoje tem um custo alto, a gente tem que pensar também tipo assim, tem que ir um pouquinho até além. Escala de silício, né? Que é onde são feitas essas memórias. Sim. Né? Então, tipo assim, o que vai acontecer? A Sony vai encomendar todo o silício do planeta para vender jogos em cartuchos de SSD? não tem cabimento, né? E só pra fechar um pouco o prego no caixão de que não é um cartucho definitivamente, no máximo um HD externo, um SSD proprietário dela externo pro PlayStation 5, é que a própria Sony já evoluiu para Blu-ray 4K, ela já afirmou isso no PlayStation 5, aumentando a capacidade. E quem duvide de que os Blu-rays tenham limites, porque eles têm limites, a Pioneer recentemente ganhou até um prêmio, que ela criou um disco de Blu-ray de 400 GB de capacidade de armazenamento. Verdade, com mais camadas. Então, quer dizer, e agora ela tá indo para 500 GB. Com mais camadas, ele tem 16 camadas de 25 gigas cada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai caber bastante jogo no Blu-ray. E se mesmo que não coubesse, seria totalmente inviável, seria melhor colocar 2 Blu-ray como o Red Dead fez, entendeu? Sabe no que eu acredito? Mais ou menos isso, que é. Eu acompanhei essa notícia e vi o seu vídeo. O que eu penso é o seguinte, cara, a Sony talvez esteja pensando em expansão de memória para aquelas pessoas que gostam de comprar os jogos no formato digital, querem ter aí, e para não lançar um videogame custando $1.000, cara. Aí ela vai meter um SSD lá de 1 tera, aí o cara quer comprar jogo digital, vai baixando, uma hora vai estourar, porque jogo digital, imagina, você tá falando aí de jogos num Blu-ray com 400 GB, sei lá, enfim. Então, esse consumidor vai ter que comprar essa expansão de memória, se ele for um gamer que compra formato digital. Inevitável. Para ficar mais barato também no lançamento do console. Isso é um fato, inclusive, que você está falando, porque a gente tem que levar em consideração que na nova geração não é só o SSD para rodar o jogo como roda normalmente. Hoje o desenvolvedor faz um jogo para qualquer hardware, e se você tem um SSD, por exemplo, no seu PC, você vai ter a vantagem dos loadings. A concepção de SSD para a nova geração é para que o desenvolvedor desenvolva para um disco rápido. Então ele vai então, tipo assim, se ele desenvolver um jogo para um disco de alta performance, se ele criar level sequence, né? Que são as sequências de uma fase para outra, com loading zero e todos os quesitos que vai ter. E de repente você mete um HD externo de 5.400 RPM, de 7.200 RPM, você vai quebrar o jogo. Entendeu? Então, obrigatoriamente, é muito provável, né? A gente não pode afirmar, mas é muito provável que seja obrigatório você utilizar só expansões SSD nesses consoles. Porque senão o jogo não vai funcionar corretamente no disco mecânico. Boa, Gotti, aqui quem tá falando é o Bruno, e a gente tá retratando esses termos que até então eram desconhecidos do grande público, como SSD, que tá ligado a essa rapidez de resposta, né? E outro tema é o Ray Tracing, para aquele cara que não é familiarizado e vai ter posse, vai estar frente a frente com o que isso significa, qual que seria uma explicação básica para essa nova geração de consoles sobre esse Ray Tracing, o que ele vai trazer, acrescentar na experiência do jogador? Vamos lá, Ray Tracing, tudo que quer dizer Ray Tracing quer dizer aprimoramento gráfico, né? Quanto mais, a luz é tudo, né? A gente não enxerga nada, a gente enxerga reflexo de luz, essa é a verdade, né? A luz bate no objeto e a gente reflete. Alguns objetos são mais refletivos, outros são menos refletivos, e é tudo isso que está em torno de Ray Tracing de uma forma geral. O problema de Ray Tracing é que ele entrou através da NVIDIA com as placas RTX, e aí se causa
causou-se a impressão que era só o hardware que era capaz de fazer, que através de software não seria capaz. E aí é muito provável que na próxima geração nós tenhamos o Ray Tracing fake e o Ray Tracing verdadeiro, né? Por conta desses detalhes. Mas antes de eu me alongar para isso, vou me explicar. Basicamente, o modo mais realista de que você enxerga. Eu acho que quem pôde acompanhar tanto no PC quanto no console, Gears 5, por exemplo, experiência de PC, quem tem RTX sabe o que é Ray Tracing, mas pra galera que te console, o Gears 5 ele não utilizou o Ray Tracing, mas ele utilizou a técnica de rastreio de luz para sombra. Ele conseguiu evoluir bastante a parte de gráfico. Então lá na parte de sombras do Gears, ele usa rastreio de raios de luz, né? O que é o rastreio do raio de luz? O movimento do raio de luz é gerado dinamicamente. Hoje, se eu for criar um jogo do modo convencional, eu vou colocar um ponto fixo de luz. Existe uma coisa chamada volumetria, né? Ou seja, o volume de luz vai se espalhar no jogo e deixar ele mais realista. Certo. Só que ele não reage da maneira correta. Por exemplo, eu tô aqui com essa luz aqui agora, tô fazendo a live aqui com vocês, tô tendo esse bate-papo gostoso pra caramba, e eu faço isso. Eu já tive uma reação imediata. Então, o meu rosto vai ficar mais escuro, aqui vai ter um reflexo, se eu tiver suado vai ter um brilho, e é isso que é Ray Tracing. Elevar a realidade através de como a luz fisicamente funciona no mundo real. Legal. Né? Então você vai, através do rastreio de raio de luz, projetar todos os reflexos de um objeto, as sombras de um objeto, quando o personagem reage com o objeto. Por exemplo, você pega uma arma ou simplesmente lá você está dialogando com o NPC, ele te entrega um objeto do jogo. Isso é uma coisa bem comum, né? Então, o que pode acontecer? Na hora que você pega o objeto, ele varia. A luz tá na frente de quem, para onde vai, esse objeto reflete, não reflete, qual a textura dele? Ele é mais áspero, menos áspero? Então, é isso que é Ray Tracing. É gráfico e vai dar uma amplitude enorme na questão gráfica. É uma das grandes evoluções, né? O Ray Tracing eu acho que talvez seja o destaque das evoluções, a coisa mais perceptível. Mas tem bastante coisa que já inclusive está sendo implementada. O novo Call of Duty também implementou renderização espectral, que é uma coisa que já vai entrar na próxima geração bombando também na maioria dos jogos. Mas Ray Tracing é aquilo que vai deixar você com mais realidade, né? O salto gráfico que todo mundo aguarda, né? Com certeza. De uma geração para outra. Ô, Gotti, boa tarde. Quem fala basicamente com você... isso, né? Boa. Não, mandou bem. Quem fala com você aqui é o Camarão, amigo, beleza? Eu vou focar nessa geração ainda, cara. O que a gente pode esperar dessa final de geração, né? O PlayStation 4, o Xbox, até mesmo esses consoles premium também. Será que ainda pode nos surpreender? Será que ainda podemos ver alguma coisa ainda que fala, caraca, cara, ainda tem uma gasolinazinha, ainda tem um gás, o que você espera aí? Não, cara, eu acho que tem sim. A gente tem um ano bem... Eu faço análises técnicas de jogos, então eu posso falar que a gente tem um ano bem balanceado de caos e glória. É verdade. Né? Em relação a bugs. Em relação a bugs, a problemas. A gente teve Anthem, né? Que deu crash em PS4. Control a 720p no Xbox One S. Meu Deus. A gente tá em 2019, um jogo a 720p. Eu gosto então, a gente teve bastante caos, mas também, por exemplo, Ghost Recon, eu recomendo pra galera, mas isso é desde o primeiro, que a galera tem memória curta. Ghost Recon não é um jogo pra comprar no lançamento, tem que esperar uns 2 meses pra ter o update. Eu jogava o primeiro, cara. Tipo, aparecia o carro de um lado e eu tava desse lado e o carro andando, e eu tava dirigindo o carro. Era umas doideiras. É louco. É muito pau. É louco. Então, mas a gente também teve coisas boas, por exemplo, eu acho que do maior destaque técnico, né? Eu gosto de falar técnico porque a gente tem uma comunidade gamer bem expressiva, né? E quando a gente fala de um jogo, não tô dizendo que é o melhor jogo, mas sim do aspecto técnico. Esse ano, Gears 5, ele se sobressaiu bastante em relação ao que foi lançado, né? Ele trouxe tecnologia síncrona, ele trouxe até o rastreio de luz para sombra, uma técnica de Ray Tracing via software para sombra. Ele expandiu o nível de HDR do jogo, ele conseguiu, e tudo aquilo que ele fez, ele conseguiu empurrar 60 quadros no X, é bem impressionante, manteve 30 no S, a gente teve na sequência aí, agora o Call of Duty também, cara, teve
Ele não foi tão bem assim em relação à performance. Eu sei que ele tem algumas reclamações da galera em alguns aspectos, mas se você compreender tudo que a Infinity Ward colocou naquela nova engine, é impressionante o modo que ele reage ainda nos consoles. Eu acho que os consoles atuais, a gente tem bastante coisa boa ainda. No ano que vem a gente vai ter bastante coisa boa. É verdade. Não em jogo, mas em relação à técnica. Porque a gente, por um lado, tem um problema, que os desenvolvedores estão começando a ver a nova geração. Então eles vão começar a fazer testes de mesa, ou seja, implementar coisas novas. Mas do outro lado, a gente também tem a maturidade plena e absoluta. Todo mundo sabe trabalhar com essa geração, já, né? Todo mundo já aprendeu. Então a gente deve ter uma tendência a diminuir os bugs. E se a gente prestar atenção, onde nós tivemos maiores problemas foram nos jogos que foram mais ousados, né? Os que quiseram inovar muito, né? Eles acabaram dando bastante problema também nos consoles. Eu acho que a gente tem ainda assim um final de geração bem tranquilo, mas sendo realista, né? O peso maior vai ficar para os consoles base, não tenham dúvidas nenhuma disso, né? O PS4 Pro, apesar de não ter a capacidade do Xbox One X, ele empurra muito bem, ele tem uma performance melhor que a do PlayStation 4, o Xbox One X, ele é um console que deve aí passar bastante essa geração, ele tem um poderio gráfico muito bom, ele deve até consumir alguma coisa da próxima geração, em resolução menor, né? Vamos dizer a verdade, cada vez menos ele tá apresentando jogos em 4K nativo, mas com técnicas de escala dinâmica, reconstrução temporal, ele vai conseguir trazer até novidades da próxima geração. Mas os consoles base, eles devem sofrer ainda, e um ponto de atenção pra galera que tem console e tá preocupado com jogos, eu vejo Cyberpunk 2077. Isso aí. Um ponto de atenção bem grande, principalmente nos consoles bases. Eu tô bem ansioso pra ver o que a CD Projekt conseguiu fazer. Muito bom. A gente tá falando com o Gotcose do canal Detonando Geek, falando sobre tecnologia nos videogames. Quero fazer uma pergunta sobre o streaming de jogos. A gente viu na quinta-feira mais detalhes do xCloud da Microsoft e o Google Stadia tá chegando por aí. Você acha que esse é o futuro dos videogames? É você não ter que comprar um console e jogar via streaming? E como é que vai ser isso no começo? Se a gente vai tropeçar muito, se tá com cheiro de flopada, se vai ser legal. Em quanto tempo a gente vai poder falar, puxa vida, esquece. É isso que é jogar videogame. Isso é bom, agora tá legal, não sinto diferença nenhuma em relação aos consoles, top. O que você espera desse começo de geração de streaming de jogos? Vamos lá então, em relação a consoles, em relação a você ter um device, um render, né, em real time sendo feito pelo seu device e um stream. Eu vou estimar aí, uns 10 anos pra gente ter essa percepção. Então você tá pensando mesmo que a gente, velho. Eu também tô nessa, acho que vai ser no começo, vai ser duro, velho. Eu não tô falando que vai ser... Não, eu não tô falando que vai ser ruim. Eu vou dar um análogo que eu acho que é super interessante pra todo mundo aí, que é um problema que você pode ter em casa e você já pode, a pessoa vai ver a razão disso. A tecnologia de rede evoluiu violentamente. Nós temos Wi-Fi, nós temos roteadores de 5 GB, a gente tem um monte de espaço. Ninguém precisa estar conectado a fios, a mais nada. Mas quando você vai fazer um stream, por exemplo, você tem que meter o cabo de rede. Nada substitui o cabo de rede. É verdade. Né? O sinal passando da forma mais confiável que ele é. É um análogo com os consoles, com PC Gamer, com qualquer dispositivo que rode um jogo. É óbvio, é claro, é lógico que a gente tem que contar com os dispositivos das gerações. O que o stream deve oferecer a mais pra gente quando chegar? Provavelmente, o stream, ele tem uma capacidade melhor do que os consoles. Ele se atualiza muito mais rápido. Então, é a mesma coisa que você ter um PC sem ficar pagando upgrade. Então, em questão de qualidade gráfica, pode ser que ele até dê uma superada com o tempo, daqui uns 3, 4 anos, quando essa indústria estiver emparelhada, né, e estiver elegante, vamos dizer assim. Hoje, é importante entender que o estudo de stream vem de muitos anos atrás. Essa expectativa, essa vontade. Se a indústria tá madura para seguir, eu não digo que ela flopa. Ela não vai flopar. O Google
milhões de dólares, Microsoft investimento de milhões de dólares, é uma tecnologia muito pesada e eles têm casos, isso não é um estúdio de hoje, eles lançaram hoje, mas o stream está sendo já cogitado faz 5 anos atrás de jogos, a PS Now já existe, né, em apenas 4 regiões, se não me engano, mas existe, então quer dizer, isso já existe, só que agora eles estão com mais força, estão com força de impulsionar estúdios para criar tecnologia. A própria Bethesda criou uma engine para cloud, ou seja, ele é um acelerador de codec para que ele streame mais rápido com latência quase nula via online. A Bethesda criou essa tecnologia e está sendo usado pelo Stadia, né? Então, quer dizer, tá todo mundo trabalhando nisso. Então, flopar não flopa, mas não substitui inegavelmente o dispositivo. O render real, o loading real, a qualidade gráfica que você vai ter, né? A questão da internet, não, mas e se cair, tá? Eu nem levo em consideração, porque hoje em dia, quem é que joga desconectado, né? Se cair a internet, você não vai jogar em lugar nenhum. É verdade. Nem online, nem offline, né? É isso. Né? Hoje em dia, mesmo em jogo offline, né? Ontem eu tava querendo jogar o Division 2 e não conseguia. É um jogo que eu jogo quase sozinho, mas ele é online. Então, quer dizer, não dá, né? Aliás, a galera tá elogiando o seu boné. Isso. A galera aqui no canal tá elogiando o seu boné. Valeu. Do Division 2. Camarada, quer fazer mais uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Fanboy total de Division. Bom, eu queria fazer uma pergunta pra você, que eu tô vendo aqui na tela da live, a galera que tá na rádio não tá acompanhando, tem um PC monstro ali atrás dele. Eu queria saber o seu set, cara. O que você tem aí pra poder passar pra galera? Que você joga nesse PC seu, claro, acredito que sim. Você passa pra galera a configuração, até uma configuração bacana pra galera também. Tá querendo jogar o Red Dead 2 que chegou agora. É uma configuração legal, que não passe raiva. Aceitável, também. né? Aceitável, pra dar de dica pra galera que tá ouvindo a gente. Aceitável, aqui. Né? Pô, legal, cara, bacana. Bom, o setup aqui atrás é um Ryzen 2700X. Eu tenho uma Vega 64 GB de memória. É a cereja do bolo desse PCzinho aqui é a placa-mãe dele, é uma Cross Hero da Asus, que é uma placa-mãe excelente. Ela tem 4 entradas PCI Express, dá pra fazer um monte de SLI, dá pra fazer um monte de coisa. Também tem uma placa de captura 4K 60, é o setup que a gente usa aqui. Esse daqui eu uso para as análises técnicas, é que vocês não estão vendo aqui. Eu tenho mais 2 aqui. O que tá fazendo stream, eu tenho um só de stream, né, que acho que esse aqui é um 1600X e o outro é um 2600X também, né? Então, aqui eu uso bastante Ryzen, não é por fanboy da AMD, é por conta do trabalho, né? A gente trabalha eu faço produção de vídeos em 4K no meu canal, eu faço live em 4K, então preciso de bastante encode, né? Então esse é o setup. Pra galera não passar raiva em Red Dead, eu indico, tipo assim, pra ter plenitude, um setupzinho mainstream, né? Pegar uma RTX 260, ou até uma 270, ou uma RX 5700, na pior das hipóteses, uma 1660 Ti da NVIDIA. Processadores, procure Core i7 de 8ª geração para cima, ou processadores Ryzen, de preferência o 7 ou com o X no final, né? 5, 2600X, a linha 3000 tá incrível também, então tá dando bastante fluidez pra galera. E um toque que eu dou, que setup é o principal, né? 16 GB de memória, tá? Porque 8 GB, o Red Dead é um consumidor de memória bem macabro. Com certeza. Né? Ele pega a memória e faz ele suga com canudinho. Só que uma dica que eu dou pra galera que sempre menospreza dois itens importantes pra quem tá montando um PC. Cara, não menospreza a placa-mãe, tá? Compra uma placa-mãe pelo menos de mainstream, não compra a placa-mãe de entrada. Elas têm poucos bancos de memórias, poucas entradas e saídas PCI Express, elas dão conflito se você coloca muito HD. É uma placa de entrada, são para workstations, elas não deveriam ser nem colocadas para processos críticos, que é um jogo. Então, dá preferência a uma placa mainstream.
E gabinete também, ninguém tá nem aí pra gabinete, mas dá uma olhada no gabinete, porque a sua plaquinha vai esquentar, jorrar ali uns 70 graus fácil com Red Dead, cara. É verdade. Então, fácil. Eu tenho uma Vega 64, eu passo dos 70 assim, facinho, né? Investe no gabinete também, né? Gosto, eu tenho uma pergunta. Você falou de grana aí, de hardware e isso tudo que você falou não é barato. Eu tenho uma preocupação com a chegada dos novos videogames. Pô, se agora é época de Black Friday, o cara vai lá e compra uma TV na promoção, uma TV 4K, enfim, vou ter uma TV na minha sala 4K. Boa. Mas aí vem depois, nova geração, e o cara já pensa, no ano que vem, será que eu vou ter que comprar outra TV? Que os caras estão falando em 8K, em jogo isso, jogo aquilo. Será que a TV que eu vou comprar hoje, eu já tô comprando uma TV obsoleta para nova geração de consoles? Não preciso me desesperar. Então, é o seguinte, ela não é obsoleta, hipótese alguma. Inclusive, 1080p, a galera até me perguntou no meu canal, vai rodar, gente. Vai rodar na sua televisão Full HD. Certo. Né? E a televisão 4K que você comprar não é obsoleta, mas você vai ter sim, é muito provável, uma perda de uso de tecnologias, né? Por quê? Por exemplo, o Xbox One X foi o primeiro device HDMI 2.1 do mundo, né? E também o primeiro console HDMI 2.1. Ele trouxe, por exemplo, taxa de variação dinâmica, taxa de latência dinâmica, coisas que também acabam não foram muito usadas, porque os próprios televisores hoje não tem tudo isso que foi colocado. Mas ele também foi colocado, não é só... É óbvio, né? É claro, é lógico que foi colocado para vender bastante, mas é porque ele serviu como um aparelho modelo da tecnologia. Então ele foi o primeiro e a partir dele foi certificado, e televisões hoje são certificadas através do que foi feito HDMI Alliance, que é a organização que faz esse trabalho, né? Então ele foi utilizado para isso. No ano que vem, próxima geração, nós temos áudio 3D, nós temos com certeza absoluta FreeSync 2.0 sendo colocado. Nós temos, do lado da Microsoft, já afirmou até 120 Hz. Caramba, né? hein? Lembrando que televisores 4K hoje, todos são 60 Hz. Todos são, porque HDMI 2.0 são 60 Hz só. Ela só vai até 60, né? A gente não sabe se esse negócio de 120 Hz da Microsoft é 4K ou ela vai deixar baixar a resolução, né? Ou vai ter um modo performance no jogo, mas ela garantiu até 120 Hz. Caramba. Né? Ou seja, 120 FPS. E você vai precisar de uma televisão de 120 Hz, né? Pra fazer isso. Aí falar, pô, Gotti, eu fui lá, minha televisão hoje é 120 Hz. Ela é 120 Hz. Talvez em 1440p ou, pior das hipóteses, 1080. 4K, impossível. Sem chance. HDMI 2.0 só vai até 60 Hz por conta que a taxa de gigas é menor, né? Então são essas coisas que você pode perder. Além disso, a gente vai ter lá a taxa de latência dinâmica, que ninguém conhece ainda, mas é algo muito bom. A taxa de latência dinâmica é basicamente o seguinte: quando você tá não é o FreeSync, né? O FreeSync ele vai equalizar o frame rate, a quantidade de frames que o console ou a placa de vídeo está jogando, ele vai manter isso no monitor ou na televisão para que fique igual, ou seja, você não vai ter aquele turning, né? Aquele risco horizontal na tela de um quadro atrapalhando o outro. Isso é o FreeSync. Isso já tem para console só no Xbox e televisões Samsung a partir da linha QLED. Tem FreeSync, né? Na parte de televisores. Monitor tem uma porrada. Na próxima geração isso vai ter, mas a latência dinâmica, ela é basicamente, por exemplo, às vezes você tá no Cinematic que é 30 FPS e ele troca para 60, você tem a percepção disso na hora. Ela diminui isso. Outra coisa que ela vai fazer, ela vai diminuir o input lag isso é da televisão e vai dar fluidez no sinal do console. Isso é a taxa de latência dinâmica, né? Ou seja, ela vai diminuir ela vai dar prioridade. A comunicação entre aquele dispositivo e a televisão é prioritária e nenhum outro processo da televisão vai funcionar. O sua Smart TV vai ser desabilitado e só aquilo vai funcionar para ela priorizar a menor latência possível. Isso é uma coisa que dá uma diferença grande, né? Mas, se você quiser aproveitar o Black Friday, aproveita, porque a gente tá falando de coisas que não vão chegar com promoção, de coisas que não são baratas e coisas que passam de 5, 6 mil reais. Se esse não é seu orçamento, nem passa, nem se preocupa com isso. Eu não vou me preocupar. Por exemplo, já temos...
Já temos HDMI 2.1 no mercado. Tem uma linha da LG e as novas linhas da QLED de 8K. Já tem HDMI 2.1, né, no mercado. Mas a gente tá falando, são televisores de 8 a 12 mil. É verdade, mais de 10 conto, é verdade. Então... é muito caro. Ô, Gotti, show de bola. Não é pra gente, muito... Não é. E outra, jogador casual, né, velho? Porque jogador casual, o cara que joga aí no tempo livre, final de semana, não é nenhum competidor de esportes e tal, o cara gosta de curtir. Não precisa se preocupar com isso de cara. Mas lá na frente, como você disse, vai haver uma perda assim, você vai... sim. Vai haver uma perda natural. Ô, Gotti, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui ao final das nossas entrevistas. Não. A gente cancelou a brincadeira. Que é meio que um desafio para os nossos entrevistados. Não é bom. Chamado Momento Puzzle. São perguntas muito objetivas, simples, mas que requerem uma certa concentração e uma capacidade de abstração dos nossos convidados. Principalmente dos ouvintes. Os ouvintes adoram o Momento Puzzle. Tem que ter abstração. Eu gostaria de saber se você topa encarar o Momento Puzzle dos players deste sabadão. Fala não. Topo, com certeza. Provavelmente eu vou me dar mal. Vai nada. Mas tudo bem. É coisa simples. É coisa lúdica. Lúdica. Vamos trabalhar o lúdico, gente. Vamos trabalhar o lúdico. Então ele topou. Ele topou e está no ar mais um Momento Puzzle. Momento Puzzle no ar, meu querido Bruno Matos. Eu tava quietinho no meu canto, lá em Barbacena. Estamos aí então com o Momento Puzzle, infelizmente, com Gotti Cose. Por que infelizmente? Infelizmente pra mim, pros ouvintes, pra ele. Não, é gostoso esse quadro. Só você que gosta. Gilbert, todo como é que mundo eu te gosta desse quadro. Não. As pessoas estão celebrando aqui no medo, hein, cara? Não fica não. Aqui, ó. Todo mundo fala Cláudia Massa, lá vem o Momento Puzzle. Caramba, o Ivan Lúcio, o Darth Vader, o Beatscore, o mangá anime. Pô, todo mundo curte, velho. Vai lá, manda ver, manda primeiro. Vamos lá, então. Pergunta número 1. Gotti, é simples, rápido e direto. Nome do programa de culinária para alienígenas. Programa de culinária para alienígenas. Tempo! Ai. Pesadelo em Marte, não sei, mano. Programa de culinárias para alienígenas é Master Chef. Nossa. Meu Deus. Nossa. Os players. Pô, tem mais uma? Ele curtiu. Mas tá rindo de nervoso. Mas não para por aí, tem mais uma pergunta no Momento Puzzle pra Gotti Cose no canal Detonando Wiki. É tão ruim que é bom isso aí. É o que todo mundo diz. Pergunta número 2, Bruno Matos, Momento Puzzle com Gotti Cose. Apresentadora brasileira treinada para matar. Apresentadora brasileira treinada para matar. Ah, meu Deus. Qual é o nome dela? Valendo, tempo. Apresentadora, essa eu não sei, hein? Também não. Não faço a mínima ideia. Televisão ainda comigo. Putz. Os players. Apresentadora brasileira treinada para matar. Ana Hickman. Meu Deus. Os players. Ai. Pô, tem até altura, hein, mano? É verdade isso aí. Não é? Imagina a carequinha com a galinha. Não é ruim, tá vendo que não é ruim? Colocar o código de barra atrás já era. Exato. Vamos lá, próxima pergunta, terceira e última pergunta. Momento Puzzle com o nosso convidado Gotti Cose no canal Detonando Geek. Especialista em tecnologia de videogames. Faça essa também. Faça essa também. Tá bom. Vamos falar sobre hype. Jogo mais esperado por tigrões e tchutchucas. Jogo mais esperado por tigrões e tchutchucas? Ai. Tempo! Ai. Isso aí é difícil, hein? Completamente perdido, mano. Nem me arrisco. Jogo mais esperado por tigrões e tchutchucas é o Cyberpunk. Os players. Brasil.
Furacão 2077. Cyberpunk é demais. Não, piorou, velho. Será que o nosso convidado vai sobreviver a isto? Ô, Gotti, quero agradecer demais pela sua participação nos players esse sabadão, velho. Show de bola, parabéns pelo seu canal, estamos sempre acompanhando o seu trabalho. Ó, a galera quer saber de tecnologia, se interessa pelo tema, quer tirar alguma dúvida, é o canal Detonando Geek lá no YouTube, se inscreve, dá um like, acompanha o Gotti, que lá não tem erro, informação precisa, tudo muito bem explicado pra galera. Valeu, cara. Obrigado aí pela participação aí. Vocês são show de bola. O conteúdo de vocês é excelente, cara. E cara, eu gostei do puzzle. Eu gostou? Agora temos o Gilbert e o Gotti. É quase uma formação de quadrilha. O próprio Gotti falou, mantém o puzzle. Será mantido, Gotti. Valeu. Valeu pela moral, pela força aí. Eu sou quase um voto vencido aqui no programa, velho. Valeu, gente. Brigadão. Obrigado a você. O Gotti Cose, o canal é sensacional. Muitos assuntos relacionados à tecnologia do universo gamer.